Montanha no coração da França tem pico agora coberto por florestas. No entanto, foi aqui que há mais de 2000 anos, um poderoso povo gaulês construiu sua capital, Bibracte. A cidade contava com centenas de moradias, oficinas, edifícios públicos e casas prestigiadas, e sua população de mais de 10.000 habitantes fazia dela uma das maiores cidades da Gália. Assentamento fossilizado sob raízes de árvores. Escavações de décadas e novas imagens revelaram que alguns edifícios se inspiraram diretamente nas construções mais prestigiadas da Roma antiga. As fundações dos prédios se perderam, mas a aparência foi aproximadamente reconstituída. Esta domus parece ter sido de catálogo, pois seu construtor buscava o melhor da Itália da época. O local era protegido por um duplo círculo de muralhas. Contava com um imenso fórum no coração do assentamento, semelhante ao das maiores cidades romanas, e possuía um engenhoso sistema para gerenciar a água das termas. Graças a uma reconstituição da cidade em seu apogeu, você descobrirá por que Bibracte era única e por que seus habitantes a abandonaram de repente. Esta é Bibracte, a capital gaulesa admirada por Júlio César, a primeira a entrar na era galo-romana há mais de 2000 anos. No primeiro século a.C., povos que se consideravam celtas ocupavam uma vasta zona que se estendia do Atlântico à Europa Central. Somente a oeste do Reno, provavelmente 10 milhões de indivíduos estavam divididos em 60 tribos. Eles não obedeciam ao mesmo chefe, nem falavam o mesmo dialeto e não formavam uma nação. No entanto, pertenciam à mesma comunidade cultural chamada gauleses. Entre eles destacava-se um povo particularmente rico e poderoso, os Éduos. A localização central dos Éduos na Gália os tornou intermediários naturais entre romanos nas terras do Mediterrâneo e demais povos gauleses até o Reno. Isso era uma grande vantagem política e gerava grandes subsídios financeiros, principalmente pela venda de vinho, escravos e outros materiais. Era uma das fontes da riqueza dos Éduos. Seu vasto território, idealmente situado entre os rios Saône e Loire, facilitava o comércio em uma época em que os rios eram as principais rotas de comunicação. Sabemos que os romanos estavam muito interessados na posição estratégica dos hadrões nessas rotas de comunicação, a ponto de assinarem um tratado de aliança militar, algo extremamente raro para eles, o que demonstra a grande importância que atribuíam aos hadrões. E foi no coração do território, no Monte Bouvray, que os hadrões demonstraram sua experiência e engenhosidade na construção de sua capital, Bibracte. Durante 2000 anos, Bibracte permaneceu ali adormecida e invisível a todos, sob a densa vegetação da floresta de Faias. Os primeiros vestígios foram descobertos há um século e meio. Desde então, arqueólogos desenterraram incontáveis traços deixados pelos gauleses, incluindo centenas de milhares de objetos, restos de moradias, sistemas de abastecimento de água e até mesmo vestígios de edifícios excepcionalmente grandes. Nosso principal desafio foi detectar um importante sítio arqueológico, totalmente preservado sob a floresta. Bibracte é um observatório da sociedade gaulesa quase único na França e Europa, devido à pouca reocupação posterior que preservou suas construções.
De acordo com o próprio Júlio César, Bibracte era o maior e mais importante ópido no território dos Adrois. Ópido é o termo latino de César para assentamentos fortificados gauleses, mantido por arqueólogos por conveniência. Os Adrois se estabeleceram aqui porque o local oferece diversas vantagens. O Monte Bouvray culmina a 820 metros acima do nível do mar. Possui encostas extremamente íngremes e é de difícil acesso, acima de tudo. Seu cume pode acomodar uma grande população em alta altitude. É um mirante absolutamente notável que se debruça sobre paisagens gigantescas que se estendem por até 200 quilômetros, chegando aos Alpes, o que permite compreender imediatamente por que os Adrois escolheram se estabelecer nesta colina. Pois tinham a impressão de estar no topo do mundo. De certo, fins militares motivaram o assentamento em um tempo instável. O sítio abrange 200 hectares. Isso equivale a 300 campos de futebol. E há várias décadas, arqueólogos têm tentado descobrir como Bibracte se parecia no auge de seu esplendor. O assentamento era imenso, com 200 hectares, ou seja, quase 2 quilômetros de uma ponta a outra, sem contar as áreas além das fortificações. Portanto, não há como escavarmos tudo, pois isso levaria centenas de anos. Surgiram técnicas para, em parte, entender o que há no subsolo. Não precisa cavar. Entre essas técnicas inovadoras e não invasivas, destaca-se o levantamento lidar. Ao contrário do radar, que utiliza ondas de rádio, o lidar emprega ondas de luz de um laser. Com essa tecnologia a bordo de uma aeronave, podemos observar as variações exatas e detalhadas da topografia de um local. O mais interessante neste levantamento é a imagem detalhada da topografia sob o dossel da floresta, abaixo da vegetação. O antes invisível em fotos aéreas comuns agora fica totalmente visível. É possível visualizar claramente o relevo, os vales, os cumes e os picos do Monte Bouvray, além de todo um conjunto de anomalias correspondentes a vestígios arqueológicos preservados e fossilizados na forma de microrrelevos sob a vegetação atual. Confirmação do traçado das fortificações de Bibracte, claramente visível nesses lineamentos. Mas também podemos mapear com precisão toda uma área de saliências e terraços, que eram zonas muito mais propícias à instalação de construções do período gaulês e da arquitetura monumental do assentamento nas principais áreas ocupadas de Bibracte. Enquanto as primeiras escavações mostraram que Bibracte era cercada por 5 quilômetros de fortificações, o levantamento lidar revelou que o sistema de fortificação era, na verdade, muito mais complexo. Inicialmente, outra fortificação, o ato fundacional do Ópido, estendia-se por mais de 7 quilômetros. A muralha externa, a mais longa, é mais antiga que a muralha interna, sendo esta provavelmente uma redução daquela, possivelmente por razões militares. O objetivo era provavelmente reduzir a área a ser defendida, diminuindo a superfície do Ópido de 200 para 135 hectares. Bibracte foi muito provavelmente um dos primeiros ópidos celtas que César descobriu no início de suas campanhas, em 58 a.C. Imagine, o assentamento era visível de muito longe, a no mínimo 30 quilômetros, um povoado fortificado empoleirado em sua colina. O estilo muito incomum das muralhas era visível ao se aproximar.
Os arqueólogos ficaram surpresos ao se deparar com uma construção precisamente descrita pelo próprio Júlio César em seus comentários sobre a Guerra da Gália, que ele escreveu em parte em Bibracte. Ele chamou essa estrutura de Murus Gallicus, a muralha gálica. O Murus Gallicus é geralmente construído da seguinte maneira. Vigas retas são dispostas no chão a 2 pés e de forma equidistante, perpendiculares à muralha. Elas ligadas e cobertas com muita terra. Grandes pedras do revestimento preenchem o vão. Com a primeira fiada firmemente no lugar, outra fiada semelhante é posicionada acima dela, continuando até a muralha atingir a altura desejada. Os arqueólogos reproduziram uma seção desta muralha gálica para melhor compreender a técnica de construção utilizada. A treliça de madeira seria capaz de suportar golpes de um ariete sem se mover. É muito difícil desmantelar a muralha escavando por baixo dela. O fogo teria pouco efeito, já que a madeira estava enterrada em terra e protegida por uma parede de pedras. Na extremidade sudoeste do assentamento, uma equipe de escavação realiza novas pesquisas sobre a muralha. O objetivo científico é entender melhor o mecanismo de defesa do assentamento. O que descobrimos aqui, nos grandes portões, é que a muralha não era o único elemento de fortificação. Era, na verdade, parte de um enorme mecanismo de defesa em larga escala, que consistia em um sistema de glacis, ou seja, declives artificiais usados para criar uma espécie de terra de ninguém. Isso é muito importante, pois é um sistema defensivo com mais de 100 metros de profundidade, enquanto a própria muralha mede apenas 10 metros de profundidade. A construção dessas longas fortificações exigiu grandes quantidades de material e uma força de trabalho considerável. E a topografia de Montbelvray complicou imensamente a implementação deste projeto. Segundo nossos critérios, não havia lugar pior no território éduo para uma capital. Com pouquíssimos recursos agrícolas e pastoris naturais no local, eles teriam que trazer tudo para cá, subindo encostas com uma inclinação de 150 a 200 metros. En montagne, Colossal empreitada em território montanhoso. Isso exigiria organização política e social elaborada, com engenheiros, arquitetos e mestres de obras coordenando trabalhos anuais. Transporte de material e construção de rotas, tal qual em obras públicas atuais. É preciso imaginar algo semelhante, mas com milhares de trabalhadores. Com relação à terra e às pedras, havia abundância em Montbelvray, portanto, podiam ser obtidas no local. Por outro lado, a madeira certamente era comprada em outro lugar, pois, como sabemos por estudos recentes, não havia floresta como hoje e o terreno era desprovido de árvores. A intensa determinação gaulesa e os meios luxuosos não se justificam só por motivos militares. Essas grandes fortificações monumentais serviram para defesa e para conferir prestígio, sendo construídas para impressionar. César escreveu, não é desagradável de se ver. E foi certamente através de um trabalho longo e implacável que os éduos conseguiram erguer essas muralhas defensivas, um símbolo de seu poder e prestígio. Uns 15 portões foram construídos para a entrada no Obadum.
mais imponente deles ficava no lado nordeste do assentamento, o portão Rabault. Foi construído exatamente da mesma forma que as muralhas, sendo a maior porta do Obadum de Bibracte, com 20 metros de largura e uma aparência monumental. Além de sua largura excepcional, este portão também é notável pelos 2 baluartes assimétricos que o flanqueiam. Portões como o de Rabault provavelmente eram constantemente guardados. E são os baluartes que nos permitem imaginar isso, pois essas estruturas são como grandes torres sólidas, no topo das quais deve ter havido um terraço ou uma passarela para os guardas. Circuler. Escavações mostram que o portão Rabault foi reconstruído várias vezes, indicando a evolução das preocupações dos Aedui no tempo. Para erguer os portões, elevaram um pouco as muralhas e cavaram trincheiras onde não existiam. O alargamento do portão, que facilitava a passagem de pedestres e carroças, demonstra que o aspecto utilitário e o prestígio finalmente triunfaram sobre as preocupações defensivas. Em 58 a.C., as guerras gálicas tiveram início, uma série de campanhas militares de 8 anos de duração, lideradas por Júlio César e suas legiões. O general romano alcançou uma vitória difícil após várias batalhas mortais, incluindo a de Alésia, onde a confederação de tribos gaulesas, liderada por Vercingetorix, se rendeu. A partir de então, toda a Gália ficou sob o domínio romano. Ainda considerados aliados romanos, os Aedui e sua capital prosperaram. E grandes mudanças ocorreram, particularmente no estilo arquitetônico, onde a influência romana ganhou força. A prova disso viria na forma de uma descoberta surpreendente que os arqueólogos desenterrariam em um planalto chamado Parque dos Cavalos. Aqui, os arqueólogos escavaram os restos do que eles chamam de uma domus. Casa luxuosa com mais de 3.500 metros quadrados, provavelmente habitada por um importante aristocrata gaulês. Domus, residência urbana de ricos. Uma casa com um layout rigoroso que correspondia a certas normas, as da tradição romana na Itália. Esta domus é uma casa romana típica, como as encontradas em Pompeia. Era um verdadeiro palácio urbano, com 55 metros de comprimento e 70 metros de largura. Sua disposição axial respeitava rigorosamente um modelo concebido na Itália Central, com um pátio logo atrás da entrada, estendido por um escritório onde o senhor da casa recebia seus clientes. Atrás disso, o espaço privado era organizado em torno de um pátio rodeado por uma colunata, que levava à principal sala de recepção. O corredor de serviço corria paralelo ao perimetral. No lado leste, uma galeria levava a outras salas de recepção que davam para um jardim com uma nascente. As salas de recepção eram adornadas com mosaicos, pinturas murais e tetos ricamente decorados. A decoração desta domus prova seu refinamento, igual ao de qualquer casa italiana. A grande domus é surpreendente. Tem-se a impressão de que esta domus foi encomendada como um projeto de catálogo, pois seu construtor buscava o que havia de melhor na Itália da época.
indo a Roma para contratar mestres de obras, arquitetos e artesãos. Pode-se dizer que esta domus é um manifesto político. O construtor da alta elite desejava que a obra expressasse seu apoio político ao Império Romano. l'Empire romain. Esta domus também oferecia os mais modernos confortos da época. Em particular, banhos quentes, aquecidos por um sistema de caldeira integrado a uma vasta cozinha. Havia comodidades que permitiam aos proprietários desfrutar de um luxo até então desconhecido pelos gauleses: o uso da água para relaxamento. A água era parte integrante do estilo de vida romano, e seu elemento mais distintivo eram os banhos quentes. Toda casa aristocrática precisava ser equipada com o que seria o ancestral da sauna, e para os gauleses era algo inteiramente novo e exótico poder ter tal comodidade em suas residências. Mas havia mais surpresas aguardando os arqueólogos. Eles fariam outra descoberta, ainda mais surpreendente, sobre a romanização em curso de Biberasti. Isso aconteceria no coração do Oppidum, em um vasto planalto que os arqueólogos chamam de Pasto do Convento, devido ao assentamento de monges ali no final da Idade Média. Essa zona central era, sem dúvida, o bairro mais movimentado de Biberte. Por isso, por 2 décadas, tornou-se um dos mais importantes sítios de escavação. Uma das principais descobertas foi a escavação da mais antiga peça de arquitetura romana em Biberte, datada de meados do 1º século a.C., provavelmente logo após as Guerras Gálicas. Foi uma grande surpresa para os arqueólogos descobrir um grupo de estruturas tão antigas, extremamente impressionantes e monumentais, com sua arquitetura sofisticada, tão típica do mundo romano. Para os arqueólogos, não havia dúvida de que haviam acabado de encontrar um verdadeiro fórum romano. O fórum é a praça principal, o coração pulsante de uma cidade romana, onde todas as principais atividades se desenrolavam. O fórum sediava atividades religiosas, políticas e mercados. Ele fica no cruzamento das 2 vias principais. A princípio, os arqueólogos escavaram os restos de um grande edifício que acreditavam ser uma casa aristocrática. Mas o que encontraram em seguida os levou a mudar de ideia. As pesquisas subterrâneas realizadas sob essa edificação revelaram um elemento espetacular e incomum. Pertencente a uma construção mais antiga, à base de uma coluna de calcário branco, ainda em sua posição original. A base da coluna repousava no muro de contenção. Gradualmente, eles acharam mais seções da mesma parede, formando um grande retângulo. Marcas de colunas removidas eram regulares. Arqueólogos acreditavam que os vestígios eram unicamente de um edifício público enorme. Ao reunir todos esses elementos, incluindo as dimensões da grande sala central de 22 metros por 14, e os achados arquitetônicos no local, como colunas e partes do telhado desabado, os arqueólogos reconstituíram uma sala retangular rodeada por uma colunata que formava uma nave central. A nave tinha galeria elevada coberta. Essa configuração permitiu sugerir que o edifício poderia ser assimilado a uma basílica romana, do tipo encontrado em fóruns de cidades romanas na Itália, e que serviam como locais de encontro para cidadãos, tribunais e bolsas de valores. Essa basílica também tinha a particularidade de estar dentro de um complexo multifuncional ainda maior.
Essa sala central ficava no meio de um complexo muito maior e mais vasto, flanqueado por 2 pátios abertos e com uma galeria que possivelmente abrigava lojas ao longo do lado voltado para a estrada principal. C'est disposé donc le long de la route. Bem ao lado desse complexo, precisamente na esquina da rua, os arqueólogos também escavaram uma fonte em comum que confirmou sua hipótese. C'est un bassin. Era uma fonte em forma de navio. A forma em comum chamou atenção ao local. Como se pode imaginar, havia muitas lojas na entrada do fórum e inúmeras atividades ocorriam em seu interior. Muitas pessoas na praça principal exigiam abundante água. A forma dessa fonte em navio tornou o local monumento e importante ponto de encontro do assentamento. D'urgence pour la ville. A existência desse fórum confirma que essa vizinhança era, em grande parte, o coração pulsante da capital Édua. Esse edifício estava no coração do assentamento romano de Bibracte, na sua avenida principal, entre o Portão Robote e os grandes portões, posicionando no poderoso centro. Isso demonstra a chegada ao assentamento de um novo polo de atividades com uma nova função. E essa nova função é muito clara em toda a comunidade organizada ao estilo romano. O Fórum Romano era o centro da vida, reorganizando, assim, a vida pública, ao menos em parte, para corresponder aos modos romanos, a partir de meados do primeiro século a.C. Assim, isso ocorreu 3 ou 4 décadas antes que esse modus operandi se tornasse comum na Gália romana. Dans la Gaule romaine. L'architecture implique A arquitetura implica novas formas de comportamento social e organização da vida pessoal e política. Para os celtas, comportamentos e práticas sociais ligados à nova sociedade romana. des Romains. Entre os vários processos romanos adquiridos pelos éduos estava o de gestão da água. Os éduos se estabeleceram aqui devido à vasta quantidade de água, suficiente para um grande assentamento. Razões geográficas explicam essa abundância. Ao se chocarem com os picos do Monte Vente, as massas de ar quentes e úmidas vindas do Atlântico sobem rapidamente em altitude, resfriam-se e o vapor d'água que contém se condensa em gotículas. As nuvens formadas pelas gotículas dão origem a chuvas abundantes que penetram profundamente no solo. Quando o subsolo atinge o ponto de saturação, a água emerge na forma de nascentes ou riachos. No Opidum, 17 nascentes foram desenvolvidas para suprir a população com água via fontes ou poços. Um dos melhores exemplos é a fonte de Saint-Pierre. Aninhada no início do pequeno vale, ela se abastece da nascente mais abundante de Bibracte. Canais da nascente foram instalados antes da construção de uma bacia de pedra de 20 metros por 10 metros. Então, algumas décadas depois, outros 2 lagos de retenção e vários canais de água foram adicionados. Romanos gerenciavam água e esgoto. Eles eram peritos, os gauleses não. Romanização na fonte de Saint-Pierre é visível pela mudança em seu sistema. Esse novo conhecimento
foi revelado aos arqueólogos pela presença de outras fontes públicas e canais de água subterrâneos. A água era coletada e conduzida ao centro do assentamento por meio de canais de pedra ou tubulações de madeira ou chumbo. Eles conduziam a água para as bacias ou termas nas ricas casas dos aristocratas. Assim, mesmo antes de os Éduos se tornarem parte do Império Romano, Bibracte já se afirmava plenamente como um assentamento romano. Ao lado dessas luxuosas casas romanas, havia residências modernas de madeira. Assim, por trás do portão Rebou, escavações revelaram os vestígios de casas apertadas, alinhadas ao longo de uma grande avenida que atravessava todo o Oppidum. Vastos bairros cobriam planalto e encostas suaves em torno da avenida central. Estima-se que, em seu auge, o assentamento abrigava até 10.000 pessoas. As casas gaulesas eram feitas de madeira. Suas estruturas, telhados e boa parte das paredes eram inteiramente de madeira, material que muito raramente se conserva. Assim, essas casas não resistiram ao teste do tempo, o que torna seu estudo particularmente complicado. Estudar arquitetura de madeira lembra investigação policial. É muito diferente da arquitetura em pedra, onde fundações e bases de paredes são facilmente conservadas. A madeira, é claro, desintegra-se com o tempo, mas descobrimos um certo número de pistas, muitas vezes fragmentadas ou incompletas, que precisam ser reunidas. É como montar um quebra-cabeça. É possível observar buracos de postes ou vestígios de estruturas ancoradas no solo. São vestígios que, à primeira vista, podem parecer muito enigmáticos, mas que, uma vez analisados, podem realmente nos dar uma ideia da planta da casa, quase como um projeto arquitetônico. Para facilitar o trabalho dos arqueólogos, muitos dos vestígios encontrados estão ligados a incêndios nas casas, que eram muito frequentes. Ao contrário do que poderíamos pensar, esses incêndios foram providenciais. Quando esses incêndios ocorriam, as casas queimavam e colapsavam parcialmente, mas alguns cômodos, ao serem carbonizados, eram preservados. O fogo gradualmente sumia por falta de oxigênio, gerando combustão parcial. Em sítios arquitetônicos, achamos madeira parcialmente conservada. Encontramos restos de fundações, vigas e paredes colapsadas, preservados porque ocupantes posteriores nivelam o solo e constroem por cima. Ao escavar, sempre achamos várias fases de construção com vestígios de incêndio, por vezes bem conservadas. Os frágeis vestígios de madeira também podem ser conservados na água quando são enterrados em sedimentos de nascentes ou poços. Na água, a ausência de oxigênio limita, em parte, o desenvolvimento de bactérias e fungos que atacariam a madeira, e nesse tipo de contexto, ela é protegida e extremamente bem conservada. Diferente da madeira carbonizada, preserva marcas de ferramentas, facilitando a simples determinação do modo como foi trabalhada. E foi assim que, ao realizar escavações nos sedimentos de uma nascente, os arqueólogos fizeram uma descoberta excepcional. Os elementos arquitetônicos de madeira mais surpreendentes que encontramos em Brabante, e que são únicos no mundo celta, são, sem dúvida, este poste de carvalho com seu padrão esculpido.
É um testemunho excepcional da perícia dos artesãos gauleses e também nos mostra a estética dessa arquitetura, que devia ser muito, muito ornamentada. Usando todas essas pistas, os arqueólogos procuraram recriar a aparência das casas gaulesas. Via de regra, as casas eram pequenas, com 20 a 30 metros quadrados e de forma retangular. Postes quadrados de carvalho fincados no chão serviam de estrutura para paredes de tábuas ou galhos entrelaçados com argila. As casas frequentemente tinham um porão e também um andar superior, podendo atingir 10 metros de altura. Seus telhados inclinados eram cobertos com telhas de madeira. No interior, uma única sala multifuncional com lareira central organizava a vida. Móveis e utensílios diários, como louça, eram feitos principalmente de madeira. À medida que investigavam, os arqueólogos descobriram que a madeira era um recurso utilizado de forma muito racional. Podemos efetivamente já falar de uma padronização das moradias. A maioria das casas segue o mesmo projeto. Todas essas casas foram construídas com carvalho, uma espécie que não está presente no local, mas apenas nos territórios vizinhos. Ao construir uma casa, comprava-se madeira de um comerciante madeireiro que abastecia o assentamento com madeira da floresta, incluindo vigas, tábuas e telhas de madeira para a construção. Isso também explica como toda a madeira foi preparada com antecedência. Suas dimensões eram bastante padronizadas, e isso é algo que encontramos por todo o sítio. Por muito tempo, em Bibracte, construções de madeira eram só casas simples, gerando dúvidas sobre a arquitetura pública celta específica. Mas há pouco tempo, para sua grande surpresa, os arqueólogos escavaram um grupo excepcional de estruturas construídas em madeira, que ocupavam um vasto planalto próximo à Grande Domus. Aqui, um enorme edifício com 45 metros de circunferência tinha uma área coberta, sustentada por cerca de 110 a 120 postes, que cercavam um pátio. Acreditamos que a área abrigada era um edifício público, erguido por volta de 60 a 50 anos antes de Cristo, ou seja, antes dos romanos. É uma construção rara no coração do assentamento. Apesar da escassez de evidências encontradas, os arqueólogos tentariam dar sentido a elas para recriar a forma do edifício. Infelizmente, o edifício escavado não tem mais fundações, só restam os buracos dos postes. Os buracos de postes permitem reconstituir com precisão o layout do edifício em suas fases. Detalhes como o local da chuva auxiliam a recriar os beirais, visualizando passagens e a aparência completa da estrutura. Primeiro, eles teriam nivelado o terreno, acumulando aterro atrás de um muro de contenção, utilizando a técnica do Murus Gallicus. Em seguida, uma galeria de madeira foi construída, cercando um pátio central com duas entradas opostas. Na ausência de telhas de terracota, podemos imaginar um telhado de palha ou de telhas de madeira. Durante uma primeira reconstrução, um salão coberto posicionado centralmente substituiu a galeria circundante. Mais tarde ainda, o muro de contenção foi reconstruído em alvenaria no estilo romano, enquanto o salão coberto também foi refeito.
Fundações de pedra substituíram os postes ancorados no solo. Este edifício era ladeado por ruas com cerca de 6 metros de largura que o separavam dos alojamentos. É difícil determinar o propósito deste edifício. Sendo uma construção pública, a ausência de lixeiras resulta na falta de resíduos que revelem o que era produzido ou acontecia no local. Em outros assentamentos, edifícios relativamente semelhantes, como o de Corinto, são versáteis. Porta estreita, mas grande pátio interno e amplos espaços cobertos. Seria usado para monumentos públicos, fins políticos ou comércio. Muitas moedas no chão dão a impressão de que houve bastante comércio aqui. Contudo, talvez nunca saibamos se era um mercado ou local de encontro para gastar dinheiro. A arqueologia localiza onde homens viveram, mas tem dificuldade em reconstituir a vida nesses locais, especialmente sem evidências escritas. O propósito de um edifício tão excepcional ainda precisa ser esclarecido. Mas Bibracte não era apenas uma cidadela prestigiosa e a capital dos Edus. Era também um importante local de produção e um assentamento comercial aberto ao mundo. As inúmeras oficinas de metalurgia descobertas em quase todos os setores do Oppidum testemunham uma atividade intensa. Todas as oficinas possuem outra característica surpreendente. Elas são construídas seguindo o mesmo plano padrão. Uma estrutura de madeira dividida em 2 salas do mesmo tamanho, sendo a dos fundos muito escura, sem janelas e com o chão deliberadamente enegrecido. Local aquecia metal. A escuridão e a expertise do artesão permitiam que ele trabalhasse o metal no momento certo, usando a sua cor para avaliar a temperatura. Na frente, voltado para a rua, outro espaço com piso claro que aproveitava a luz do dia. Ali, bancadas instaladas para finalizar e vender. Eles processavam ferro produzido em outros locais, talvez no norte. O ferro chegava na forma de barras ou blocos de metal e era transformado em ferramentas, armas e objetos diversos. Eles eram bons ferreiros, como todos os gauleses. Eles também se especializavam na produção de pequenos objetos, como fíbulas. Fíbula é pequeno objeto diário para prender vestes. A fíbula, funcional e decorativa, usava seu adorno para exibir status social. Este objeto começou a ser produzido em massa já no primeiro século. Trabalhadores de Bibracte eram peritos em ferro e bronze. Os arqueólogos demonstraram que eles utilizavam moldes de argila que permitiam a fabricação de 10 a 12 fíbulas semelhantes de uma só vez. Mas para manter essas oficinas em funcionamento, era preciso encontrar os recursos necessários, em particular o metal. No território dos Edus, estamos em uma antiga cadeia de montanhas composta por granito ancestral, formada durante a Era Paleozoica. Nessa região, ao norte, encontramos ferro, e ao sul, metais não ferrosos, metais preciosos como a prata, juntamente com chumbo e zinco. Descobrimos estanho, metal raro. Usavam metais locais comuns para objetos que prosperaram Bibracte.
Para acender os fornos, era necessário trazer uma grande quantidade de combustíveis, principalmente carvão vegetal. A madeira era um recurso vital para os habitantes de Bibracte, pois a utilizavam em suas oficinas, na construção de suas casas e também para aquecimento. Hoje é difícil imaginar a importância da madeira para sociedades antigas. Gerenciar o recurso, mantendo disponível, era vital, pois sua falta causaria colapso econômico, já que a madeira era fundamental. Bibracte concentrava grande parte da riqueza dos Éduos. Eles se especializaram na produção de todos os objetos de metal da época, em escala considerável, atraindo clientes de todo o território Édu e provavelmente de outras regiões. Por essa razão, Bibracte era um importante centro econômico, onde objetos produzidos localmente ou aqueles vindos de regiões muito mais distantes, como o Mediterrâneo, eram redistribuídos para um vasto território gaulês, especialmente para o norte. Mas subitamente, por volta do ano 15 depois de Cristo, os Éduos decidiram abandonar permanentemente Bibracte, sua capital. Eles se estabeleceram a 20 quilômetros, em Augustoduno, nova cidade de Augusto estrategicamente localizada numa estrada principal que cruzava a Gália. Mais tarde, a cidade viria a ser chamada de Autun. A nova capital dos Éduos seria desenvolvida em um terreno plano, mais favorável à expansão de uma cidade romana com suas construções monumentais. Éduos queriam cidade romana por identificação com a cultura romana. Por fim, Bibracte simbolizava uma era passada. Essa transferência de Bibracte foi o sinal mais espetacular de uma verdadeira mudança de era. A civilização celta se extinguiu de uma vez por todas, dando início à era galo-romana. Ela duraria 4 séculos e deixaria uma marca duradoura na história desta terra, que 1000 anos depois se tornaria a França. Após a partida dos Éduos, a floresta cobriu Bibracte, mergulhando o assentamento no esquecimento. Ela seria redescoberta 2000 anos depois, e desde então, equipes arqueológicas europeias têm realizado escavações em busca dos vestígios desta capital gaulesa perdida. Mesmo com apenas 5% de Bibracte escavado, um mapa quase completo sugere que sabemos o essencial. Tenho certeza que futuras escavações, em 1 ou 2 anos, revelarão novos edifícios e níveis, desvendando mais da civilização gaulesa. Muito trabalho para arqueólogos por séculos. Apesar do clima rigoroso e do relevo do terreno, os Éduos conseguiram estabelecer uma capital prestigiosa no Monte Belvrai. Graças à sua organização e à forma engenhosa como utilizaram os recursos naturais, eles conseguiram construir e transformar o maior e mais imponente ópido de toda a Gália. Foi uma transformação que ocorreu em um curto espaço de tempo, em apenas 3 gerações, algumas décadas, justamente quando essas regiões da Europa celta estavam sendo absorvidas pelo Império Romano. Bibracte, testemunho único de uma era vital na história europeia. Mais um século depois de ter emergido do esquecimento, Bibracte ainda está longe de ter revelado todos os seus segredos. Escavação após escavação, os arqueólogos questionam incansavelmente o subsolo de Montpelvray para escrever a história desta civilização, que, há 2000 anos, definiu a paisagem e as raízes da Europa.